Namaskar! Nessa quinta videoaula sobre ataque e defesa astral, nós iremos aprender como identificar locais da casa, numa moradia, onde possa existir uma alta concentração de energias negativas, oriundas ou de formas de pensamento negativas ou propriamente de fantasmas. Formas de pensamentos negativas são energias de raiva, ciúme, rancor, apego, etc., que ficam gravadas nas paredes e nos móveis de uma moradia. Energias essas que foram geradas por moradores recentes ou antigos que viveram neste local. Então, isso forma uma espécie de bolsão de energia negativa que denominamos às vezes de memória residual ou fantasmas residuais. Existe também a possibilidade de existir aquilo que nós chamamos de fantasmas, mas esses fantasmas podem ou não ser espíritos ou almas de pessoas desencarnadas que por um motivo ou outro não ascenderam ao plano espiritual e estão presas no plano físico, nas suas antigas moradias, nos seus antigos ambientes ao qual se identificavam. A identificação de um local, na moradia, na residência, onde possa existir uma alta concentração de energias negativas maior do que nos outros cômodos da casa, maior do que nos outros espaços da casa, é muito importante, porque neste local especificamente pode existir um portal para os planos inferiores do astral. O plano astral é constituído de inúmeros subplanos, sendo o plano mais denso aquilo que nós denominamos de umbral. A identificação de um local na casa onde possa existir uma alta concentração de energias negativas é importante, porque isso vai poupar tempo e energia ao ocultista. Muitas vezes as pessoas fazem muitos banimentos, limpezas espirituais e energéticas, mas elas não sabem que em um determinado cômodo ou espaço da casa existe um portal. Saber identificar um ambiente na casa ou na moradia, onde exista um possível portal para as dimensões inferiores, é muito importante, porque o ocultista pode selar, fechar esse portal, impedindo a passagem de forças e entidades negativas para a nossa dimensão. Sabemos também que miasmas, lavas astrais, formas de pensamentos negativas e entidades do submundo, que no popular são chamadas de encostos, mas que muitas das vezes são essas larvas, essas energias negativas, elas roubam até energia de saúde de uma moradia, de seus moradores, colocando-os em depressão, colocando-os vulneráveis a problemas de saúde e até roubam a prosperidade de um escritório, de um ambiente de trabalho. Muitas vezes negócios e investimentos começam a dar errado, dar para trás, as pessoas sofrem de constantes prejuízos financeiros, isso sem falar na parte da saúde física e psíquica, por causa dessas energias negativas que são popularmente chamadas de encostos ou fantasmas. Então, a descoberta, a identificação desses portais é de suma importância para que possamos selá-los, isolá-los e fechar essas passagens. Bem, vamos então à aula prática de como localizar em um ambiente, numa casa, num escritório, o local onde existe a maior concentração de energias negativas, né? Nesse local, geralmente pode existir um portal ou pode existir um acúmulo de energias negativas, de memória residual dos antigos moradores. Isso acontece por muitos fatores, não só crimes como nós vemos nos filmes de terror, mas também discussões, desentendimentos, muitos bate-bocas, né? A localização desse espaço, numa casa, numa moradia, é muito importante, porque é nesse local que nós iremos colocar o nosso artefato de absorção de energias negativas, com sal grosso e azeite de oliva, como ensinei na videoaula parte 3, na videoaula de defesa ataque astral número 3. Então é nesse local que nós iremos colocar esse artefato, para que durante a limpeza energética do ambiente, as energias, sejam miasmas, larvas astrais, formas de pensamento, sejam concentradas e absorvidas por esse aparelho. Então, a primeira coisa que você vai fazer é construir um desenho do mapa da casa. É como se fosse uma planta, só que você vai fazer à mão, pode ser parecida com essa. Aqui é a planta da casa, onde eu costumo fazer algumas filmagens do nosso curso de sacerdócio de alta magia. A melhor forma de você desenhar uma planta simples da casa ou do ambiente que você quer fazer a limpeza energética e localizar
o local onde se concentra a maior quantidade de energias negativas, aquilo que nós chamamos de epicentro, de onde a maior parte de energias negativas se alastram, se distribui por toda a casa, se é que existe um local específico, né? Às vezes não existe, tá, gente? Às vezes não existe esse local específico. Você faz a limpeza na casa toda, a casa está normal. Todos nós podemos e devemos fazer limpeza energética em um determinado ambiente. Mas se um ambiente demonstra algum tipo de anomalia energética, fenômenos paranormais, aparições, algo que foge à regra da normalidade, aí você vai fazer uma limpeza energética. É bom você tentar localizar neste ambiente, nessa casa, nessa moradia, se existe algum local específico onde possa existir algum tipo de portal, tá? Um portal de acesso ao astral inferior, aquilo que nós chamamos de umbral na tradição espírita, né? Se existir um portal para o plano espiritual inferior, mais denso, é dali que as entidades entram, ou forças entram e se alastram por todo o ambiente, por toda a casa, ok? Então, nesse local seria interessante você colocar esse artefato, porque é ali que vai absorver e anular a maior parte de energias negativas. Você também deve, se existe um portal, selar, fechar esse portal. Nós vamos ensinar isso tudo hoje. A melhor forma é essa. A casa tem um formato retangular, existem casas que têm formato quadrado, existem casas que têm formato em L, né? Essa casa em específico tem um formato retangular e de frente para a porta de entrada, a porta principal da casa, eu fui desenhando um mapinha, esse mapa da casa. Muito bem. E então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou localizar com o auxílio do pêndulo o local onde possa existir um possível portal ou um local onde existe a maior concentração de energias negativas, que pode ser a memória residual dos antigos moradores, né? A memória residual são memórias de experiências passadas naquele ambiente. Pode ser traumas, pode ser acidente, como eu disse, pode ser discussões, né? Funciona como uma espécie de vitrola velha, quebrada. Bolachas de vinil, aqueles discos de vinil, né? Lembra que às vezes acontecia de uma vitrola quebrar, né? O ponteirinho quebrar, e na hora que passava a música, às vezes uma ranhura, um defeito, passava sempre pela mesma canção, repetindo aquela parte, sem parar. Então é isso que acontece com a memória residual. Algumas pessoas chamam de fantasma residual. É a reverberação no astral, a repetição constante de um evento, de um incidente. Eu falei que você pode usar a intuição para localizar, sentir se em determinado espaço da casa possa existir algum tipo de portal. Às vezes você usando a intuição, você sente que em um determinado ambiente existe uma maior concentração de energias negativas. Uma outra técnica para localizar, além do pêndulo, além do mapa da casa, como eu vou ensinar aqui, a planta da casa, você pode usar a experiência daquela receita simples do sal grosso com carvão e água. Você coloca num copo cheio de água, um punhado de sal grosso e um carvão vegetal. Essa combinação, ela funciona como um verdadeiro catalisador de energia negativa. Ela é capaz, inclusive, de neutralizar qualquer tipo de energia negativa oriunda de larvas, formas pensamentos, brigas, discussões que proliferam num determinado espaço físico. Então, você pode colocar vários copos com água e carvão e um punhado de sal em todos os ambientes da casa, principalmente na parte central do ambiente, na sala, na parte central da sala, no quarto, na parte central do quarto. Então essa combinação funciona como uma espécie de medidor energético, uma espécie de termômetro energético. Se a água ficar turva, se o sal cristalizar, mesmo dentro d'água, e se o carvão despedaçar ou afundar, soltando aquelas famosas bolinhas de champanhe, é um alerta, é um sinal e é um alerta. É ali que provavelmente exista um portal ou existem certas entidades que, vamos dizer, se escondem ou simplesmente usam aquele espaço para se manifestarem. Também colocar essa água com sal grosso debaixo da sua cama, se você tiver muito pesadelo, se tiver noite com insônia, mal dormida, experimenta, coloca do lado da cabeceira da cama, debaixo da cama. Durante a noite, o corpo energético, ele libera certas toxinas, certas vibrações que nós acumulamos durante o dia, né? Então, essa combinação da água com sal grosso e o carvão vai absorver essas energias e você vai ter uma noite mais tranquila.
Você pode também colocar debaixo da sua mesa do seu escritório, né? Onde você achar que dê para colocar, porque muitas vezes as pessoas, poxa, eu me sinto muito cansado, sonolento demais, né? Às vezes é uma interferência energética, algo invisível que nós não notamos. Então isso aí pode dar um sinal e pode neutralizar também de imediato qualquer tipo de influência energética. Vamos começar definindo rapidamente uma aula introdutória ao que é radiestesia, seus usos e funções. Radiestesia é praticamente a arte de captar vibrações com auxílio da varinha ou do pêndulo. Existe também as varinhas radiestésicas, mas hoje nós iremos falar praticamente do pêndulo. Algumas vezes a radiestesia tem sido definida como a arte de captar, ampliar e estudar as vibrações de seres e coisas no solo ou no subsolo. Radium, né? A radiação, e a estesis, sensibilidade, seria a sensibilidade à radiação ou às vibrações, define o que seria radiestesia. Essa habilidade, digamos assim, essa sensibilidade radiestésica, ela pode ser desenvolvida da mesma forma como podemos sintonizar uma determinada frequência de rádio com um aparelho de rádio. Você localiza, né, determinada frequência em que você quer ouvir, né, escutar, sintonizando no receptor, no canal. Então isso é parecido, porque nós vivemos, na verdade, no oceano de frequências vibratórias, no oceano de energia. Nossa consciência dessas frequências depende de nossa capacidade e nossa habilidade de nos sintonizarmos com a determinada frequência de onda, né, e registrá-la, ou seja, absorver ou captar essa frequência de onda e atuar sobre ela. Todos os objetos, essa câmera que está me filmando, essa mesa e essa cadeira que eu estou sentado, possui seu duplo, né, seu corpo energético. A radiestesia se baseia na suposição, e que para nós ocultistas é bem real, e que todos os objetos, tanto animados como inanimados, possuem determinada frequência, tem uma determinada constituição energética e emite ondas, formas ou frequências de energia. Todos os objetos, essa câmera que está me filmando, essa mesa e essa cadeira que eu estou sentado, possui seu duplo, seu corpo energético. Todos os objetos, seres humanos, animais e coisas, possuem determinada frequência de onda, possuem capacidade de vibrar energeticamente. E a radiestesia é essa capacidade de você medir determinada frequência de onda, como eu disse, e registrá-la para estudo, para cura, para fazer experiências, para várias finalidades diferentes. No início, a radiestesia foi usada muito para a localização de certos minerais, como ouro, prata e também veios de água subterrânea, importante principalmente em lugares secos de deserto, né? É uma ciência que foi explorada em vários países, inclusive na Rússia, na antiga União Soviética, e embora os franceses tenham sido praticamente os pioneiros, né, no estudo da radiestesia moderna. Mas a radiestesia já era conhecida desde o Antigo Egito. Na verdade, o pêndulo ele se movimenta porque existe o subconsciente do operador, está ligado, entra em rapport com a frequência energética do objeto que ele está estudando. Então, essa sintonização do operador, né, do subconsciente do operador, né, com a frequência energética do objeto que está sendo estudado, é que gera as micro-oscilações, né? O pêndulo pode girar para a direita, para a esquerda, pode fazer movimentos oscilatórios, um pêndulo pode fazer movimentos elípticos, movimentos retilíneos para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, algumas vezes movimentos aspiralados. São múltiplos movimentos que vai depender da constituição energética ou do campo energético do objeto que está sendo estudado. Façam sua experiência com pêndulo, com um objeto como ouro e prata, e depois me digam o que vocês identificaram com o movimento do pêndulo. Como que o pêndulo vai reagir a uma amostra, a um testemunho, que a gente chama de amostra, é aquele objeto que está sendo estudado, né, que você está utilizando para estudar a energia, né? Pode ser uma foto, pode ser um fio de cabelo de uma pessoa, pode ser objetos como minerais, vegetais. Então usa algum objeto em ouro e um objeto em prata e veja a diferença de oscilação do movimento do pêndulo. Depois me digam o que vocês descobriram, ok? Bom, o pêndulo pode ser de madeira, de cristal, de metal, existem pêndulos até de plástico, ok?
Existem várias controvérsias a respeito dos vários tipos de pêndulo. Por exemplo, o de cristal diz que não é muito bom, porque o cristal, como ele é um condutor e amplificador das energias, de forma que o cristal é uma espécie de acumulador de energia, né? Ele capta muitas vibrações do ambiente, se misturam com o cristal e dá respostas às vezes duvidosas. Eu tive várias experiências com pêndulo de cristal e eu não concordo com isso. Eu acredito que o pêndulo de cristal pode ser utilizado principalmente para trabalho de cura, ou seja, já que o cristal é um concentrador, acumulador e direcionador de energias, ele pode ser utilizado o pêndulo de cristal pode ser utilizado principalmente para o trabalho de cura energética, trabalho em cima dos chakras, trabalho de direcionamento de energias à distância. Eu gosto de usar o pêndulo de cristal principalmente em trabalho de cura. Realmente eu prefiro usar, de uma maneira geral, o pêndulo de madeira. A madeira não é um condutor magnético como são os metais, a maior parte dos metais. Então eu prefiro usar um pêndulo de madeira. Esse aqui é um estilo egípcio de pêndulo. Não sei porque recebe o nome egípcio, mas eu gosto e eu acredito que ele pode ser utilizado para praticamente tudo em termos de captação de energias. Quando eu digo tudo é porque os pêndulos têm sido utilizados para praticamente tudo, desde prospecções arqueológicas, né, busca de minerais subterrâneos, veios de água, né, diagnósticos e terapias, orientações profissionais, gestão de negócios, localização de pessoas e animais desaparecidos. Praticamente o pêndulo tem sido utilizado de formas inúmeras, de inúmeras formas. Bom, o que importa saber disso tudo é que existem campos de força ainda desconhecidos na natureza e que o subconsciente ao corpo humano é capaz de reagir, utilizando o pêndulo como ponte, como instrumento de medição. É nisso que se baseia toda a radiestesia. O pêndulo ele deve ser leve, não muito pesado. Os mais tradicionais e mais utilizados pelos praticantes, né, de radiestesia, em geral são os pêndulos com ponta. Geralmente os mais tradicionais são movimentos circulares, né, para a direita ou para a esquerda, movimentos retilíneos também, né, horizontais ou verticais, e movimentos elípticos. Tradicionalmente, os movimentos que nós utilizamos por sim e por não são movimentos circulares. Se for para a esquerda, significa um não. Se for para a direita, significa um sim. Movimentos para a esquerda muito amplos, né, expansivos, significa um não bem grande, é um não com ênfase. E movimentos para a direita expansivos, né, pequenos, circulares, pequenos assim, significa um sim, mas um sim não muito forte. Mas quando o movimento é muito amplo, significa um sim com ênfase também. É isso mesmo. E existem aquelas pessoas que determinam que movimentos para a direita e para a esquerda significam talvez, quem sabe, etc. Isso tudo são programações subconscientes que a pessoa recebe durante seu treinamento como radiestesia. Eu não estou dando um treinamento de radiestesia, mas eu posso sugerir a vocês, por exemplo, que determinem para essa exploração da planta da casa, para você ver a área, o ambiente da casa que está mais carregado de energias negativas, você determine que o giro para a esquerda significa energias negativas e se girar para a direita significa energias positivas, e se ficar parado é que a energia é neutra, nem boa nem ruim. Os principiantes eles podem tentar a seguinte posição: apoiar firmemente o cotovelo na mesa, colocando o pêndulo de 2,5 centímetros a 5 centímetros no máximo do objeto que está sendo investigado, o que está sendo usado para testemunhos, seja uma foto, seja um fio de cabelo, seja o que for. Aqui é o mapa da casa, ou seja, aqui é a planta da casa que nós desenhamos. Então eu vou colocar no máximo 5 centímetros, eu vou aqui modulando, né? Eu vou calibrando a altura do pêndulo, ok? Segurando entre o indicador e o polegar levemente. Não faça nenhum movimento brusco com a mão nem com o cotovelo. Procure relaxar, faça uma respiração antes, ok? Acenda o incenso, faça uma meditação, seja o que for. Para você utilizar o pêndulo com eficiência, você precisa ter a mente tranquila. Faça esse experimento num dia que você está tranquilo, ok? Tente evitar qualquer tipo de tensão, principalmente do ombro, do braço ou da mão. Tente também esvaziar a mente. Tente não pensar em nada especificamente. Como não pensar em nada? É como se você estivesse esperando um acontecimento, mas não soubesse qual vai ser esse acontecimento. Você está na expectativa, uma expectativa silenciosa, ok? Antes de nós começarmos a
procurar identificar com o auxílio do pêndulo os espaços de um ambiente onde possa existir essas concentrações de energias negativas, localizar aquilo que nós chamamos de epicentro, é bom rever que os movimentos do pêndulo são vários. Há vários tipos de movimentos oscilatórios do pêndulo. Ele pode se mover em círculo para a direita, em círculo para a esquerda, no caso horário e anti-horário. Como eu disse, normalmente os círculos horários, sejam pequenos ou grandes, isso vai depender da amplitude, são sempre positivos, ok? E movimentos oscilatórios anti-horários são um sinal que a resposta seria negativa. Então, se o pêndulo se girar em sentido horário, significa a resposta positiva ou um sim. Se o pêndulo girar em sentido anti-horário, significa que a resposta é negativa ou um não. Isso é uma convenção subconsciente. Eu já condicionei meu subconsciente a aceitar uma determinada linguagem oscilatória do pêndulo. Existem pessoas que adotaram as linhas horizontais como não e as verticais como sim. São outros possíveis movimentos que o pêndulo pode produzir. Movimentos elípticos também, existem esses movimentos elípticos deitado, em pé. Existem várias formas de movimentação do pêndulo, mas essas são as mais comuns. As circulares, as retilíneas e os movimentos elípticos. A do pêndulo ela pode diferir dependendo da pessoa que lhe ensinou a técnica ou da forma que você convencionou a sua mente subconsciente a aceitar uma determinada resposta. Diferentes sistemas identificam as diferentes oscilações de maneiras diferentes. A forma que eu descrevi aqui para o positivo ou negativo, na forma circular, é o mais aceito. Sempre que você elevar o pêndulo acima de algum objeto, seja esse objeto animado ou inanimado, ele então vai captar as radiações desse objeto e começará a oscilar. Geralmente essa oscilação se dá da seguinte maneira: assim que você coloca o pêndulo 2,5 cm a 5 cm ao máximo, do objeto, seja animado ou inanimado, aquilo que nós chamamos de testemunho, seja um fio de cabelo, uma foto, seja o que for, um alimento, ele primeiro vai oscilar na direção contrária a você e depois vai pendular em sua direção. Esse é um movimento que eles chamam de movimento neutro, ou seja, é um momento simplesmente que coloca você em contato com o pêndulo. É o momento em que o pêndulo, digamos assim, entrou em conexão com o testemunho e em conexão com o seu subconsciente. Então, ele vai dar um movimento que, estou em contato com um objeto. Ele vai oscilar primeiro na direção contrária a você e depois ele vai balançar em sua direção. Isso não é regra, mas é assim que acontece na maior parte das vezes. O pêndulo fica imóvel durante um determinado tempo, porque você tem que estar naquele estado de expectativa silenciosa, e ele vai dar um micro balanço, primeiro na direção contrária a você e depois ele vai voltar para a sua direção. Significa que você conectou com o objeto. Aí você vai acalmar-se novamente e vai percorrendo, no caso aqui, nesse exemplo da nossa moradia, você vai percorrendo todos os ambientes da casa. Que o pêndulo girar no sentido anti-horário, significa que aquela energia daquele ambiente é negativa. Se girar em sentido horário, significa que a energia é positiva. Você vai às vezes notar mais de um ambiente, mais de um cômodo da casa, em que a energia é negativa, vai girar em sentido contrário. Então você vai ver onde que essa energia está oscilando de maneira mais ampla, ou seja, um movimento muito amplo no sentido anti-horário significa que existe uma alta concentração de energia negativa naquele ambiente, que pode você chegar num ambiente, você localizar um objeto, um móvel, um espelho, uma determinada parede, onde pode existir uma alta concentração de mofo ou de bolores, que é ali exatamente que irradiam a maior quantidade de energias negativas. Então você coloca o pêndulo sobre um determinado espaço da casa, utilizando esse gráfico que é na verdade uma planta desenhada à mão, e você vai perguntar ao pêndulo qual a qualidade de energia, qual é a qualidade de energia deste ambiente, se você souber dessa cozinha, da sala e tal, e você vai colocar o pêndulo e vai esperar a resposta. Se o pêndulo girar, fizer uma rotação para a direita, no sentido horário, ele está dizendo que sim, a energia é
positiva. Essa é uma oscilação positiva, indicando uma condição positiva. Mas se ele fizer uma rotação para a esquerda no sentido anti-horário, né, ele estará dizendo que a energia é negativa, ou seja, a energia é não. E a oscilação seria então negativa. Então a regra que nós iremos utilizar. Então eu prefiro perguntar qual é a qualidade de energia dessa sala, desse quarto, dessa cozinha, do que perguntar se a energia é positiva ou negativa, que eu posso estar, de certa maneira, pré-condicionando a minha resposta. Então, mantendo o pêndulo livre, perguntando apenas qual é a qualidade de energia deste ambiente, ele vai oscilar da maneira que ele achar conveniente. Você vê que cada ambiente está numerado, tá? Para mim, numa folha separada, colocar a qualidade de energia do ambiente. Ambiente 5, positivo ou negativo. Ambiente 4, positivo ou negativo. A amplitude da rotação do pêndulo, seja para a direita ou para a esquerda, que vai determinar se é um sim com ênfase ou um não com ênfase. Ele pode ter, por exemplo, uma pequena rotação anti-horária dizendo a energia aqui é negativa, mas nem tanto, né? Não se preocupe tanto com isso. Agora ele pode ir, por exemplo, na cozinha, se a amplitude do movimento anti-horário for pequena, na cozinha, isso pode ser uma resposta do tipo, a energia da cozinha é negativa, mas não se preocupe tanto com isso, não é nada, que chame tanta atenção. E pode ser que, por exemplo, no quarto do filho mais velho, o giro do pêndulo para a esquerda, indicando que ali a energia é negativa, pode ser uma amplitude, um giro muito amplo, muito grande. Isso pode indicar, né, que ali existe uma alta concentração de energia negativa. Mais atenção naquele ambiente, no quarto do filho mais velho, por exemplo. E o quarto da matriarca, da mãe, né, era muito positiva, a energia ali, a oscilação em sentido horário era muito ampla e positiva. Significa que ali a energia do quarto daquele determinado local é uma energia benéfica, é salutar, mas a sala era um desastre. A sala era um desastre. Realmente a energia negativa da sala eu identifiquei a sala como epicentro de onde se irradiava a maior quantidade de energias negativas para todo o imóvel, para toda a casa. É claro que os outros cômodos também estavam com energia ruim. Eu vi que a copa, os quartos dos filhos, as energias também não eram muito boas. É como se fosse energia estagnada, parada, né? Existia muita memória residual, né? Muita energia densificada, só que na sala a quantidade de energia negativa era 4, 5 vezes maior do que os outros cômodos, do que os outros ambientes da moradia. Então eu coloquei o meu artefato de limpeza energética com sal, com óleo, com vela, conforme ensinei no vídeo de ataque e defesa astral número 3, eu coloquei esse artefato na sala. Porque é ali que eu deveria fazer a maior quantidade de limpeza, de exorcismo, de purificação energética. Eu estou aqui na cozinha. Eu pergunto qual a qualidade de energia da cozinha. Ou seja, deixo o pêndulo estacionar, concentro na ponta do pêndulo, esvazio a minha mente, minha concentração vai para aqui, para a ponteira do pêndulo. Mantenho minha mente quieta na expectativa que algo vai acontecer, mas eu não sei o que vai acontecer. Tento estabilizar ao máximo e relaxar ao máximo meu pulso, meu cotovelo, ok? Mantendo o pêndulo o mais possível imóvel. Se ele começar a oscilar por sentido anti-horário a horário, eu obteria a resposta da qualidade de energia da cozinha. Olha, eu aqui estou determinando, tá? Eu estou determinando com a minha mente só para dar uma resposta para vocês verem. Com o auxílio da minha mente, né? Que a energia da cozinha é positiva. Porque se eu fosse esperar, ia demorar, o vídeo todo ia passar. Quanto tempo, Hélio? Às vezes 30 segundos, às vezes 1 minuto ou menos, entende? É o tempo que você precisa para aquietar sua mente, estabilizar sua consciência e ter uma resposta satisfatória. Se tiver dúvida, repita a operação. Depois que você realiza essa prospecção inicial, você vai fisicamente no imóvel, já sabendo de antemão onde estão a maior quantidade de energia negativa, e começa a fazer a limpeza em todo o ambiente.
Como eu disse, a limpeza energética, a purificação, tem que começar dos fundos da moradia para a porta de entrada da casa, como se estivesse expulsando as energias, né, negativas daquele determinado ambiente. Então você começa sempre dos fundos da casa, indo em direção à porta de entrada, como se realmente estivesse empurrando as forças e entidades e energias para saída, para irem embora daquele determinado ambiente. Ok? Você faz isso como ensinei, com um punhal, através do uso de mantras, com sal grosso, com muito incenso, defumadores, né? Lembrando que se existir um portal que você identificou, você vai ter que fechar. No final da limpeza toda, você pega seu pêndulo. Eu gosto de usar o meu pêndulo para essa operação, um pêndulo de cristal, já que eu quero curar um ambiente, e o cristal é tido como condutor e radiador de energias, ok? Ele é acumulador, condutor, irradiador de energias, ele é receptor. Então eu vou querer selar o portal. Então eu vou em direção daquele quarto onde possivelmente exista um portal, onde possivelmente existe um portal para o plano astral inferior, para aquilo que nós chamamos umbral, e vou tentar selar, fechar esse portal com auxílio do pêndulo. Posso utilizar o pêndulo, posso utilizar o punhal, posso utilizar mantras, palavras de poder, o que eu quiser, ok? Com o pêndulo você pode determinar o pêndulo que gira em sentido positivo e imagine que você está dando uma ordem para que o portal se feche, cele o portal, né? Que esse portal não vai mais funcionar, que está fechado a comunicação entre mundos. Não existe mais nenhum portal aberto naquele ambiente, ok? Você pode colocar os 4 arcanjos nos 4 cantos do ambiente, Rafael, Miguel, Uriel e Gabriel, selando, fechando aquele ambiente. Faça o ritual de purificação com um punhal, expulsando as energias fora daquele ambiente, sele o portal. Uma outra técnica de selar o portal é você fazer o sinal, se mudrar, você fazer o sinal da cruz cabalística, ou seja, faz o sinal da cruz cabalística e faça um círculo ao redor do sinal da cruz. E empurre esse símbolo na direção do portal, ou em direção aos 4 lados da parede desse cômodo. Se você não souber exatamente onde fica o portal, se você ainda não identificou com o pêndulo, faça a cruz cabalística com um círculo ao redor, nos 4 cantos, nas 4 paredes do cômodo, porque sabemos que as paredes, elas têm memória. É aquilo que nós chamamos memória das paredes. Então sela, dissolva aquela memória e sele o portal. Você também pode utilizar o seu pêndulo, no caso aí eu já troco por pêndulo de madeira, né? Para você identificar os objetos da casa, sejam móveis, espelhos, artefatos, antiguidades, que possam estar emanando energias positivas ou negativas. Coloque o pêndulo a alguns centímetros desse objeto e faça a pergunta: qual a qualidade de energia desse objeto? É positiva ou negativa? Subentende que você está perguntando isso, né? Então o pêndulo vai girar. Se a quantidade de energia negativa de um determinado objeto for muito grande, é um sinal de alerta. Eu já descobri até bonecas de brinquedo em que algumas crianças tinham um apego muito grande, e nessas casas estava acontecendo fenômeno poltergeist, ok? Então um objeto que eu notei que servia como uma espécie de portal era a boneca preferida da menina. Por que isso acontece? As entidades, essas entidades do astral inferior, né? Esses quiumbas, esses camarrupas, eles sugam a energia, seja energia vital ou energia de um ambiente. Por isso que existe uma brusca mudança de temperatura em determinados ambientes. Se num ambiente existe um portal, a energia daquele ambiente, daquela sala, daquele quarto, com certeza vai estar mais densa e talvez muito mais fria do que os outros cômodos da casa. Você vai sentir essa mudança na temperatura, porque essas entidades roubam as energias do ambiente, roubam energias de baterias, roubam energias elétricas das lâmpadas, roubam energia vital dos seres humanos. E como elas roubam energia vital dos seres humanos? Produzindo emoções, ou seja, e quais tipos de emoções? Raiva, apego, medo, confusão, ira. Ok? Então, se existe ali um objeto em que as pessoas têm determinado apego, ou que as pessoas têm medo, ou que as pessoas têm algum tipo de paixão mórbida, algum tipo de envolvimento doentio com determinados tipos de objetos, móveis, mobílias ou até brinquedos de uma moradia, é naquele objeto que as entidades vão concentrar a sua capacidade vampiresca. Ou seja, eles vão utilizar aquele objeto para que as pessoas se envolvam emocionalmente cada vez mais com ele e
para elas roubarem a vitalidade, a energia dessas pessoas. E com isso elas vão ter o quê? Mais força, mais capacidade de produzir efeitos podergais, de produzir efeitos físicos e afetar realmente a vida dos moradores. Gente, quando nós realizamos um ritual de purificação de ambiente, que nós costumamos chamar de exorcismo, esse ritual ele tem como objetivo realmente, primeiro, limpar, higienizar uma moradia, um ambiente de suas influências negativas, seja formas de pensamento, seja entidades elementares negativas, sejam fantasmas, fantasmas residuais ou entidades e almas presas nesse mundo. Às vezes, essas entidades, se existirem, que não é todo ritual, não é toda a prática de limpeza energética que nos deparamos com entidades ou espíritos, né? Mas se existirem entidades espirituais humanas, espíritos desencarnados que estão em determinado ambiente, às vezes essas entidades são muito agressivas, que tentam dominar e subjugar toda uma família. Então, com esse tipo de entidade ou espíritos não há conversa, ok? Você deve realmente expulsá-las. Por isso que nós utilizamos, às vezes, entidades como o Arcanjo Miguel, que é o guardião do mundo inferior, e Anubis, que é o condutor de almas, para que elas encaminhem essas entidades, por bem ou por mal, para o seu lugar de descanso, ok? Ou simplesmente amarre, imobilize e leve para o submundo, seja para onde for. Se não quiser ir por bem, vai por mal. Mas às vezes, entidades astrais que estão em determinado ambiente, elas não são necessariamente negativas. Elas são apenas espíritos presos à terra. Algumas almas ficam presas aos seus antigos ambientes, às suas antigas moradias, tornando aquilo que nós chamamos de espíritos presos à terra ou assombrações. Elas ficam transitando, esvoaçando entre o nosso mundo e o mundo astral, o mundo espiritual. Essas entidades muitas vezes não são necessariamente ruins, elas simplesmente estão reivindicando aquilo que elas acham que tem direito, ou seja, de continuar convivendo no mundo dos vivos. E sem querer elas fazem mal, porque elas vampirizam de toda maneira, elas de toda maneira tentam intervir no dia a dia da vida dessas pessoas, das pessoas que estão vivas, encarnadas. Então, realmente, o ocultista deve fazer aquilo que nós chamamos de encaminhamento dessas almas para o seu lugar de descanso. Então essas almas, esses espíritos, não são espíritos particularmente agressivos ou violentos, são apenas espíritos que não fizeram a transição, não fizeram a passagem para o plano espiritual. Quando nós, da Ordem dos Lótus Negros, conseguimos identificar que existe uma entidade, um espírito que está preso naquele determinado ambiente, está preso entre mundos, vamos dizer assim, e essa entidade não é uma entidade maléfica, negativa, que não causa mal necessariamente aos habitantes, nós realizamos aquilo que nós chamamos de ritual de apaziguação de espíritos, porque muitas dessas entidades, elas são entidades às vezes iludidas e revoltadas. Então nós fazemos um ritual para esclarecer, para tranquilizar e para auxiliar que essas entidades, essas energias, façam a passagem para o mundo espiritual com tranquilidade. É uma espécie de cerimônia fúnebre, da mesma forma que a Igreja Católica realiza a missa de Requiem, ou a missa dos mortos, nós realizamos o nosso serviço memorial, chamamos esse serviço de ritual de apaziguação das entidades e espíritos errantes. Então nós ajudamos essas entidades a fazerem uma transição tranquila. Nós sabemos que essas entidades, muitos desses espíritos estão presos por vários motivos. O maior deles é a ignorância ou um conhecimento inadequado a respeito da morte. Também o apego, o excessivo apego às coisas materiais, às condições anteriores de vida, né, de quando eram encarnados, também é um segundo fator. E o terceiro fator é porque esses espíritos se convenceram que tem ainda algo a realizar neste mundo, ou seja, fizeram uma passagem, tiveram uma morte muito violenta e abrupta e ainda sentem que precisam realizar ou fazer algo. Esses são os três principais motivos. Então, um serviço religioso, digamos assim, né, onde você auxilia com esclarecimento, com energias positivas, invocando as entidades do astral superior, porque aí nós precisamos trabalhar com uma egrégora realmente espiritual, pedindo que a egrégora
de entidades e mestres do Lótus Negro auxiliem e conduzam essas almas errantes, né, esses espíritos errantes, às suas condições de vida no além.